Bom, um vídeo aqui comparando dois clássicos do PlayStation 2, Dragon Ball Budokai 3 e Dragon Ball Z Infinity World. Afinal, qual é o melhor deles? Entre os dois, existem muitas semelhanças, à primeira vista é muito fácil confundir um com o outro, mas as suas diferenças são cruciais para dizer qual é o melhor. Aqui no vídeo eu vou levantar os argumentos a favor de cada lado, porque são dois jogos que tem, um tem vantagem sobre o outro em algum aspecto, e no final eu vou tirar uma conclusão disso. Já aqui no começo eu adianto para quem quiser, pode comentar aí também sua opinião sobre, se acha qual jogo que você acha melhor. Se puderem também deixem um like no vídeo, aperte o botão lá de hypar no YouTube, essa nova função de hype do YouTube, se você está achando aqui o tema interessante, e vamos lá. Bom, eu vou aqui começar com o combate do jogo. Na questão de gameplay, ambos os jogos são bastante parecidos no soco, chute, magia, defesa e o especial, tudo mais. Basicamente, neste aspecto, são iguais os jogos. Porém, já no combate tem diferenças entre eles. Saindo dessa primeira camada mais superficial, dois elementos cruciais de diferença. No Budokai 3 temos a mecânica do Dragon Rush, que é o bonequinho ficar vermelho e lançar o especial dele. Assim, é uma mecânica que, por um lado, assim, eu acho interessante, mas eu reconheço que com o tempo ela se torna enjoativa. Mas é uma mecânica que tem no Budokai 3 e não tem no Infinity World. Infinity World tirou na sua versão. Além do Dragon Rush, também o Dragon Ball Budokai 3 tem a disputa de poderes, que é quando você faz um Kamehameha, o seu inimigo faz também, e aí você vai girar o analógico para decidir quem vai ganhar a disputa. Além dos Kamehamehas, também tem a disputa de cotoveladas, podemos assim dizer, que é esse outro clash de poderes, que você vai ficar girando o analógico para poder vencer. São duas mecânicas exclusivas do Budokai 3. O Infinity World removeu elas. E aí, comentando da mecânica de luta do Infinity World, novamente, ele é basicamente a mesma coisa do Budokai 3, tirando esses elementos e adicionando outros. Por exemplo, aqui no Infinity World, nós temos a mecânica da defesa perfeita, que é quando você aperta o X e segura o L1, que aí o seu boneco fica invulnerável. E o modo Dragon Rush do Budokai, do Infinity World é diferente. Aqui o seu bonequinho fica azul, também fica invulnerável, só que diferente do Budokai, em que quando você precisa ficar vermelho para lançar especial, aqui não é obrigatório, primeiro ponto. Segundo, se você ficar batendo, a sua barra de Ki não vai esvaziar, então você vai poder usar o golpe especial, ou melhor dizendo, ficar azulzinho até parar de bater no inimigo. E terceiro, aqui você não tem a contrapartida do Dragon Rush, que é o que acontece no Budokai 3. Depois que acaba, o seu boneco fica parado, você tem que girar na lógica para ele voltar a se mexer. Aqui não tem isso. Aqui o jogo te incentiva a usar a rodo o modo azulzinho dele. Ainda dentro do combate, dá pra se dizer que a CPU desse jogo é bem difícil. Ela é mais refinada, ela é mais apelona que a do Budokai 3, com toda certeza. Um comentário a se destacar. Aqui no vídeo você vê que eu ganhei no último, no meu quase zero de HP, eu consegui vencer a máquina. Que na primeira luta eu perdi, pra você ver a situação. Também não sou nenhum exemplo de grande jogador do jogo, mas é mais difícil assim. Se qualquer um que perguntar, a IA do Infinity World é mais forte do que a do Budokai 3. Na questão do modo história, bem, o Budokai 3 tem o chamado Dragon Universe, que é um modo história em que você controla o... Cada personagem tem um modo história separado, tipo, o Goku tem um modo história dele, o Gohan, o Vegeta, o Trunks não tem, isso é um detalhe, eu já ia dizer o Trunks, mas é uma bola fora, não tem o Trunks no modo história do jogo. O Trunks do futuro tem bastante luta no anime. O Ubi, que não tem nenhuma luta basicamente, tem modo história e o Trunks não tem. Enfim, e aqui nesse modo história você viaja pelo mapa do jogo, uma espécie, não exatamente um mundo aberto, mas um mapa ao estilo RPG para você explorar ele. O que eu considero assim, na minha opinião, isso já é um comentário particular. É o meu modo história favorito dos jogos de Dragon Ball do PS2. Eu gosto muito desse mapa interativo em que você vai viajando no mapa. Por exemplo, enquanto eu tava gravando o vídeo, eu tava aqui, tipo, eu continuei um save aleatório meu do Goku na Saga Cell. Aí fiquei explorando o mapa, encontrei o seu Kaiô e tudo mais. E aleatoriamente, sem ir no pontinho vermelho, que é, vamos dizer, a missão principal, eu achei uma luta contra o Metal Cooler. Tipo,
é um jogo, o modo história do Budokai 3 te incentiva a explorar o mapa. Ele não é um jogo que, missão obrigatória, obrigatória, obrigatória. Não. Ele incentiva você a explorar, te dá itens, cápsulas, lutas especiais, desbloqueio de personagens especiais também. Infelizmente, não é muito intuitivo o desbloqueio de personagens, então você vai ter que pesquisar no Google para descobrir como desbloquear eles. Inclusive eu gravei um vídeo aqui falando mais por cima como é essa mecânica, eu vou botar aqui o card. Mas aqui é um modo história bem interessante, eu gosto bastante do modo história do Budokai 3, como vocês puderam ver eu falando aqui. E aqui o modo história do... E aqui o modo história do Infinity World, chamado de Dragon Mission. É um modo história também muito interessante. Eu, como eu falei, eu acho melhor do Budokai, mas o modo história do Infinity World é muito bom. É mais uma questão de gosto pessoal mesmo. Eu até acho que em questão de linearidade, o modo história do Infinity World é mais tradicional. É as lutinhas em ordem, tipo Raditz, Nappa, Freeza, Cell, Majin Buu, direitinho, você vai lutando. Depois que você zera o modo história uma vez, você desbloqueia algumas áreas extras do mapa para lutar lutas alternativas dentro daquele modo história, tipo, tentando replicar o que tem no Budokai 3, de lutas especiais. E, além disso, a grande, vamos dizer, diferença do modo história do Budokai 3, além do Infinity World, quer dizer, além de ter as cutscenes em cada luta especial, também temos aqui minigames como o do Caminho da Serpente, que dificílimo, tipo, não é tão difícil assim, mas eu nunca consegui vencer na dificuldade máxima. É um grande desafio mesmo, que representa aquela parte do anime que o Goku tá no Caminho da Serpente. Pra quem viu o anime vai lembrar muito dos fillers, do Z e tudo mais. O Goku cai no Caminho da Serpente. Enfim, dá aquela vibe bem do anime mesmo, essa parte. E também o outro desafio de capturar o Bubbles, que também pega aquela vibe do Z, aquele desafio do Goku lá, treinando com o seu Kaiô, aquele treinamento pouco ortodoxo, podemos assim dizer. Enfim, é um ponto bom. Eu ainda prefiro o modo história do Budokai 3, como eu falei. Mas em questão de funcionalidades, o modo história do Infinity World eu acho ele muito subestimado. Tipo, qual outro jogo de Dragon Ball tem essas funções de Bubbles, de treinamento com o seu Kaiô, Caminho da Serpente? Nem o Kakarot tem essas funções, pra vocês terem uma noção. Então, eu acho que o pessoal subestima muito, assim, o Infinity World modo história. Tipo, tem seus problemas, como eu falei, mas é um modo história bem competente e tem coisas únicas dele. Eu acho que a mecânica aqui não ajuda muito, eu acho meio difícil, mas tá lá no jogo. Aqui na questão de customização, o Dragon Ball Budokai 3 temos as cápsulas que você equipa nos personagens e tudo mais. Nesse ponto eu considero um ponto negativo do Budokai 3. Aqui é muito limitado as cápsulas que você vai usar. Por exemplo, se eu equipar a espada Z e os outros itens assim pra deixar o Goku mais forte, eu tenho que escolher. Ou eu equipo esses itens ou eu equipo as transformações, os golpes como o Kamehameha. É um jogo assim muito limitado no que se diz customização de itens e até de roupas. Por exemplo, eu não vou adiantar muito, mas o Goku, por exemplo, aqui no jogo só tem 3 outfits, que é a roupa padrão, a roupa do que ele luta com o Ubi e a roupa dele rasgado contra o Majin Buu. De resto, é só isso. E outros bonecos só tem 2 roupas também. Na questão de customização, o Budokai 3 é um jogo bem primitivo, podemos assim dizer. É bem limitado mesmo. E aqui, comentando para mim, o pior questão do Budokai 3, que é o shopping do jogo. Para você conseguir o 100% das cápsulas, você tem que ir ao shopping do jogo comprar as cápsulas. Só que as cápsulas que aparecem são aleatórias. É o que é chamado RNG. É aleatório. Então você vai ter que ficar entrando e saindo do shopping, vai ter que desbloquear muita coisa no modo história e tudo mais. Vai ter que ganhar dinheiro no torneio de artes marciais também. Você vai gastar muito tempo para conseguir o 100% das cápsulas. Porque chega um ponto, quando você está em 90, 95%, que não tem muita cápsula nova. Então você vai ter que ficar entrando e saindo um montão de vezes. Às vezes no automático você até sai por engano e perde a cápsula nova que apareceu. E aí, junto disso, por exemplo, eu para conseguir o 100%, quando estava em 99%, eu gastei mais de horas no jogo para conseguir a última cápsula que faltava. De ficar entrando e saindo do shopping, uma coisa muito chata, assim, muito não é uma experiência legal. Enquanto aqui nesse ponto de customização, Infinity World ganha de 10 a 0. Aqui as cápsulas são separadas pelas suas competências. Então, por exemplo, tem aqui a cápsula que é o golpe Ultimate, a cápsula que são golpes normais, como Kamehameha, Super Dragon First. Tem as cápsulas que é de transformação, de customs mesmo, para deixar o seu personagem mais forte. E tem a cápsula de itens, por exemplo, para você usar a semente dos deuses e tudo mais.
Então aqui nesse ponto de customização, o Infinity Ward ganha de lavada. Além das questões das cápsulas, em questão de uniforme também. Por exemplo, aqui o Goku tem todos aqueles três que eu falei. Aí junta também tem o uniforme do Goku lá com a auréola. Tem o uniforme do Goku na luta contra o Freeza, contra o Cell. Enfim, é um jogo que em questão de tanto de roupas quanto também de customização, anos-luz à frente do Budokai 3 de Infinity Ward. Nesse ponto, os 8 anos de diferença, ou melhor dizendo, os 4 anos de diferença de um para o outro realmente são sensíveis. Dá para perceber que realmente aqui está melhor, está mais refinado os customs. Comentando aqui do pós-game do jogo, quando você zera com todos os personagens do modo história no Budokai 3, você desbloqueia a Dragon Arena, que é um modo em que ele reaproveita a questão do XP dos personagens que você adquire no modo história, e aqui você luta com os personagens que você escolhe para enfrentar, de acordo com o seu nível e o nível deles, e aí você também vai desbloquear novos personagens fazendo alguns objetivos aqui. Enfim, é um modo história, pós-game interessante, eu acho legal ele. Meio confuso, entra naquela questão que você vai ter que pesquisar o que você vai ter que fazer, mas é legal. O Infinity Ward também tem o seu equivalente, no caso que seria o Fighter's Road, que é tipo a estrada dos lutadores, dos guerreiros. Aqui você vai enfrentar também as lutas ao seu gosto. No Infinity Ward não tem a questão do XP, mas aqui também eu acho um momento legal que você pode usar personagens variados. Você não fica preso àqueles personagens que você tem no modo história para lutar. Assim, em equivalência eu acho que aqui dá empata, assim. O Warriors, o Fighter Road e o Warriors Room eu acho equivalentes, assim. Os dois modos de história tem um General Red ali. São pós-games interessantes. Não tem muito o que dizer além das lutas que você vai enfrentar, que são desafios a mais. Legal, são legais. E por último, ainda dentro do campo do pós-game, temos os torneios de artes marciais. No caso aqui do Budokai 3, temos aqui o torneio que tem 3 opções, amador, médio e avançado, e os jogos de céu, no caso 4 opções, que você pode escolher vários personagens para ficar lutando. Vencendo os torneios você ganha dinheiro no jogo, é a principal forma de se obter dinheiro no Budokai 3 é vencendo o torneio de artes marciais. Até um ponto às vezes meio enjoativo, mas é interessante para também testar outros personagens, aquele argumento que eu falei anteriormente, é um modo de jogo interessante que todo jogo de Dragon Ball tem que ter torneio de artes marciais, não é verdade? Não é? Então, o Dragon Ball Infinity World não tem torneio. Esse é um outro, vamos dizer, acho que seria, pra mim, acho que o principal ponto negativo do Infinity World, que representa o problema do Infinity World no geral, que é, ao mesmo tempo que ele é uma espécie de Budokai 4, no sentido de adicionar personagens, de adicionar elementos, de refinar coisas, ele, por outro lado, ele tem coisas que ele tirou do Budokai 3. Tipo, tava lá no Budokai 3, ninguém reclamava, era coisas boas e ele tirou. Então fica um jogo incompleto. Parece um pouco Pokémon que tem, Pokémon Fire Red, Leaf Green. Parece isso. O Budokai 3 e Infinity World estão mais pra jogos assim, que se complementam do que jogos, uma continuação do outro. Então nesse ponto aqui do torneio, ponto do Budokai 3. Assim, não tem o que dizer, o outro nem tem torneio de artes marciais. Um ponto muito bola fora do Infinity World. E bem, caminhando para a conclusão do vídeo, que os pontos que eu levantei, no geral, eu gosto muito dos dois jogos, eu acho os dois jogos muito bons, mas se fosse dizer, tá, qual que você é? Eu, no caso, acho melhor pessoalmente. Eu, pessoalmente, acho o Budokai 3 um jogo mais completo. Levando em conta que ele foi lançado antes do Infinity World e que ele tem mais funções que o Infinity World, ele tem o seu valor. Tem os seus pontos negativos que eu falei, da lógica, para mim é o principal, as cápsulas também, mas em questão de jogo eu acho ele mais completo que o Infinity World. Infelizmente, o Infinity World não ter torneio, o Infinity World retirar personagens do Budokai 3, apesar de eu gostar muito dos personagens que o Infinity World acrescentou, ele ter tirado personagens, assim, é um jogo que fica com aquela sensação de aquele gostinho de quero mais. Eu, como eu falei, para mim são dois excelentes jogos, mas se fosse escolher um, seria o Budokai 3. Bom, essa aqui foi a minha opinião. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quero ouvir os comentários de vocês também sobre os jogos. Falar, não, eu discordo, eu acho o Infinity World muito melhor. Eu acho que empata. Eu acho que o Budokai 3 é melhor mesmo. Podem comentar aqui. Esse vídeo assim mais de forma de ensaio, ele é aberto a discussões. Então é isso. Nos vemos no próximo.